Deus nos chama pela sua palavra. Vamos ter um momento de meditação na palavra do Senhor. E para este momento tão especial nesse momento do culto, nós vamos pedir para que o Vitor faça a oração por iluminação. Querido Deus, glorioso Pai, em tua presença nesse momento, pedimos que o Senhor ilumine nosso coração, que o Senhor use ela, que através dela a sua palavra toque nossos corações. Possamos sair aqui modificados, mudados, com o propósito de trazer mais pessoas para perto de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos meditar nesta manhã no único versículo que está no capítulo 8, oitavo do livro de Romanos, o versículo de número 13. Romanos 8, 13. Romanos 8, 13, vamos todos fazer esta leitura em uníssono. Romanos 8, 13, nos diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Palavra do Senhor. Amém. Como é bom estarmos aqui, não é verdade? Há um cântico, que diz: bom estarmos aqui louvando a Deus. Bom estarmos aqui e reconhecermos que somos filhos e filhas de Deus. Bom estarmos cantando a bondade de Deus, não é? Tem até um cântico também que a gente diz da bondade de Deus, da presença desse Deus em nossa vida. Hoje já cantamos vários cânticos e hinos dizendo da alegria de nos reunirmos para adorarmos a Deus. Bom é estarmos o quê? Confortáveis, na nossa certeza de sermos co-herdeiros com Cristo Jesus. E por isso agradecemos. Invocamos há pouco a presença do Santo Espírito. Pedimos que o Espírito de Deus nos ilumine para meditarmos na palavra do Senhor. Mas quero começar nossa conversa nesta manhã perguntando: por que o Espírito Santo habita em nós? Por que o Espírito Santo habita na sua vida? Por que pedimos que o Espírito venha a este lugar, venha encher os nossos corações? Em primeiro lugar, porque ele tem o propósito de transformar, de santificar a nossa vida. Não basta cantarmos, não basta nos alegrarmos. Nós precisamos reconhecer que quando chamamos ou invocamos o Espírito de Deus, ele tem um propósito. Um propósito que não está somente neste momento, mas um propósito que nos acompanha na nossa vida. O Espírito Santo habita em nós com o propósito de transformar, de santificar a vida do cristão. Não são palavras soltas ao vento. Não são cânticos que alegram os nossos ouvidos e o nosso coração e depois nos esquecemos. Mas é uma realidade de vida. E a presença do Espírito Santo imprime em nós a lei de Deus. Quanto que a lei de Deus está impressa em nosso coração e nossa vida? Quanto que nós conhecemos da palavra de Deus e ela está impressa em nossa vida. Ela faz parte da nossa existência. Quanto que nós conhecemos e falamos e lemos da palavra de Deus que se transforma em atitudes de vida. O Espírito Santo de Deus é que transforma a nossa vida, que nos santifica e que imprime em nós aquilo que Deus quer de nós. Como eu sei do propósito de Deus para a minha vida?
senão pela presença do Espírito Santo em minha vida. O Espírito Santo habita em nós, porque há uma ligação indissolúvel. Deus nos chama para viver, para uma vida santa e nos dá o seu Espírito. 1 Tessalonicenses 4:7. Deus nos chama para sermos santos, santificados. E quem faz isso em nossa vida só pode ser o Espírito Santo. Quem não tem Cristo na vida, quem não pede que Cristo faça parte da sua existência, quem não entrega sua vida diante do altar do Senhor, não pode ouvir o Espírito. Porque o Espírito faz parte da nossa vida quando nós convidamos Jesus para entrar em nosso coração e em nossa vida. E o Espírito de Deus, ele não só faz parte da nossa vida, como ele nos mostra o que Deus quer de nós, como ele nos chama. Veja bem, qual o caminho que você está seguindo. Quando ele nos traz de volta e diz: você é filho amado de Deus, você é filha amada de Deus. Deus se importa com você. Deus está presente em todos os momentos da sua vida, em todas as crises. Deus está ao seu lado e faz parte da sua história. Quem diz isso ao nosso coração? O Espírito Santo de Deus. Mas só podemos ouvir o Espírito quando Cristo faz parte da nossa vida e quando nós entendemos que por nós mesmos nós não teríamos condições. Não teríamos condições de ter a alegria de ouvir o que o Senhor tem para a nossa vida. Sem o Espírito Santo é impossível a santidade. Vamos pensar. Como que nós temos vivido? Como que nós temos traçado o nosso caminho? Será que temos feito isso sob a orientação do Espírito Santo de Deus? Porque a ação do Espírito Santo em nós nos faz repensar quem somos. Nos faz repensar o que fazemos. Porque a nossa tendência é viver segundo a carne. Nós que aceitamos Cristo Jesus, nós somos salvos por Cristo Jesus. Mas a nossa tendência é dar ouvido à carne, que é uma luta constante, é uma luta diária, porque aquilo que Deus quer de nós nem sempre é aquilo que nós queremos para a nossa vida. Nem sempre é aquilo onde os nossos olhos estão voltados. Portanto, podemos pensar que ao Jesus, no Espírito Santo, ao agir em nossas vidas, ele faz com que entendamos da nossa natureza. Nossa natureza humana não é uma natureza simples. Não é uma natureza que se transforma completamente ao aceitar Cristo Jesus. Mas é uma natureza que vive em constante luta. Luta contra aquilo que as questões da nossa condição humana nos chamam. Luta para fazermos aquilo que Deus quer de nós. Por isso o texto que nós lemos fala de mortificar. Sabe o que quer dizer mortificar? Quer dizer rejeitar radicalmente tudo que é mal diante de Deus. O que é mal diante de Deus? Nós olharmos para nós mesmos e acharmos que nós somos autossuficientes, que não precisamos de Deus. Isso é mal diante de Deus. Porque nós vamos querer fazer somente o que nos agrada e vamos nos esquecer dos ensinamentos de Deus. Vamos deixar com que os nossos sentimentos, os mais terríveis que estão dentro de nós, aflorem. Vamos permitir que as nossas ações sejam ações que não testemunham o amor de Deus por nós. Mortificar a carne leva a caminhos de morte, como nos diz o texto, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Se viver fazendo aquilo que é
mais provável, que traz algo maravilhoso segundo os nossos olhos, pode ser um caminho de morte para nós. Mortificar a carne não significa olhar o outro, que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Não significa julgar o outro. Será que ele diz que é cristão, mas veja lá o que ele faz. Mortificar a carne é olhar para si mesmo e dizer: Senhor, eu não tenho condições de fazer a tua vontade, a não ser ouvir o Espírito de Deus falando comigo, o que eu preciso deixar, que sentimentos eu preciso abandonar, o que ser humano eu preciso me tornar para que possa cumprir o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Mortificar a carne que nos leva a caminhos que fazem com que a gente não cuide da gente. Vocês sabem que nós conhecemos muitas pessoas que são escravizadas por muitas coisas. São escravizadas às vezes pelas drogas. É só um pouquinho. O que essa pastora está falando aí? Eu mando na minha vida, na minha vontade. Eu vou consumir só um pouquinho. Eu vou fazer e vou acontecer. E quando se dão conta, já estão em caminho de morte. Porque não conseguem sair daquela situação. Há muitos exemplos em todas as famílias. Muitas vezes pensamos, mas eu posso. Eu posso, pastora, porque eu tenho o controle do meu vício. Olha, se já diz que é vício, já não é controlado. Eu tenho o controle do que eu consumo. Eu tenho o controle daquilo que os meus amigos me oferecem. E eu gosto, me traz prazer, me traz alegria. Mortificar a carne significa dizer não àquilo que nos leva a caminho de morte. E o que leva a caminho de morte? O que nos distancia de Deus? Cada um tem dentro de si coisas que distanciam de Deus. Sejam sentimentos, sejam atitudes. E a palavra de Deus nos diz que se vivermos segundo a carne, nós fatalmente estaremos em caminho de morte. Meus amigos fazem, eu também faço. E a pergunta é, por que será que Deus coloca a gente naquele lugar? Naquele grupo de amigos? Naquela família? Não pedi para nascer naquela família, mas Deus me colocou lá. Por que Deus me coloca naquele lugar? Porque Ele quer que o propósito dele de alcançar outras pessoas se realize. Por que é que Deus me coloca em situações tão complicadas? Eu tenho que dizer, não quero, não posso? Porque Deus me chama e fala comigo pelo Espírito Santo que Ele quer transformar outras vidas. Quantas vidas já foram transformadas, sendo cada um de nós instrumentos de Deus? Mortificar a carne, aquilo que me parece essencial, aquilo que me parece maravilhoso, é isso que a palavra de Deus nos diz. Então não tem que viver, né? Porque tudo na vida é muito bom, né? A maioria das coisas, né? Tudo é tão maravilhoso, as oportunidades que tenho. Não, o que a palavra de Deus nos diz é que aquilo que a carne nos leva e que achamos que tem o controle, nós não podemos deixar de buscar a Deus para que Ele nos mostre o quanto temos afastado dele. Para afastar de Deus, gente, povo, irmãos e irmãs, não precisam muitas coisas. Para afastarmos de Deus, basta uma atitude, um pensamento, e nós já entramos num caminho de morte. Porque vamos querer fazer somente a nossa vontade. Deus nos orienta na nossa vontade. Deus nos dá a oportunidade, a inteligência, nos dá discernimento para escolhermos os melhores caminhos para a nossa vida e para a vida daqueles que estão conosco. Deus nos dá essa oportunidade. O Espírito de Deus nos
nos esclarece para que possamos seguir rumo à santificação e sermos modificados pela presença do Espírito Santo. Por isso somos notificados a cada dia em nosso querer, em nosso pensar, em nosso agir. Mas basta queremos ouvir, porque nem sempre queremos ouvir. Mortificar, então, é um processo de fazer morrer. É um processo gradativo, que nós vamos buscando a Deus e Ele vai nos ajudando. Isso não serve para mim, porque sou um seguidor de Jesus. Isto eu não quero na minha vida, porque não testemunha o amor de Deus por mim. Isto não faz parte dos planos e do projeto de Deus para a minha vida. Martin Lloyd Jones diz que a razão pela qual a maioria das pessoas tem tanta dificuldade de viver a vida cristã é porque elas vivem mimando a si mesmas espiritualmente. Como eu sou bom, maravilhosa. Ai, não preciso de nada, porque eu sou consciente, eu tomo as minhas decisões por mim mesma, não preciso buscar a Deus, e eu sou muito forte. E o apóstolo Paulo nos adverte que nós, quando estamos de pé, precisamos estar atentos para que não caiamos. John Stott, que é um grande pregador, foi um grande pregador e também escreveu muitos livros, ele diz que ao invés de matarmos nossa natureza egoísta, nós a adulamos. Nós olhamos para nós mesmos e dizemos: como eu sou bom espiritualmente, como eu sou bom nas minhas decisões, como eu estou no caminho certo. Este é o primeiro passo para entendermos que estamos fazendo a nossa própria vontade e pensando que não podemos ou não sofremos nenhuma tentação para cairmos. Quem nos dirige é o Espírito Santo de Deus. Quem está nos mostrando que ao mortificarmos os feitos do corpo certamente viveremos é o Espírito de Deus. E assim nós podemos pensar nesta manhã que quando o Espírito Santo de Deus fala conosco e a gente ouve, quanta coisa a gente tem que repensar. Quanta coisa que a gente é e tem feito que precisa tomar um novo rumo. Ele não impede nenhum de nós de seguirmos em frente, mas ele diz: eis que estou convosco para orientar. Eis que estou convosco porque quero transformar totalmente esta vida. Porque vocês, cada um de vocês, meu filho e minha filha, é importante para o projeto de salvação. Porque Cristo Jesus nos salva, mas nós somos os instrumentos de Deus para levarmos esta mensagem a outras pessoas. Quem é Jesus na sua vida? O que o Espírito Santo tem feito na sua vida? Ah, pastora, ele é o máximo na minha vida. Eu canto todo domingo. Vem Espírito Santo. Mas quando ele fala comigo, que eu tenho que deixar alguma coisa, quando ele fala comigo, fique atento, porque o inimigo está ao redor, querendo te desviar do caminho do Senhor, aí é outra coisa. Eu quero ouvir muito. Assim, nós podemos pensar que o Espírito de Deus que está presente em nós, ele tem algumas funções, ou ele nos mostra aquilo que realmente pode acontecer. O próprio John Stott, que era um grande pregador, que falava da palavra de Deus, que escreveu muitos livros sobre missão, sobre evangelização, ele diz em um dos seus livros que quando ele começa a meditar ou meditava a respeito da presença do Espírito Santo na vida dele, ele pensava nas grandes transformações ou nas transformações que Deus havia feito na vida dele. E ele meditava que, e apresenta em um dos seus livros, que
que para buscar a santificação, ele precisou estabelecer um plano de ação verdadeiro. Em primeiro lugar, ele diz que o Espírito Santo, ele capacita para discernir a vontade de Deus. Como sabemos se é vontade de Deus ou é vontade da nossa carne? É o Espírito Santo que nos ajuda a discernir. Quando buscamos o Espírito de Deus, ele nos mostra. Ele diz também que em nossa consciência, ele nos capacita a distinguir entre o certo e o errado. É muito comum, né, a gente pensar, primeiro eu faço, depois eu vejo se eu me arrependo. Mas o certo e o errado está diante de nós. Nem sempre tudo é certo e nem sempre tudo é errado. Mas nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus para termos as melhores decisões. As decisões pelo caminho certo. Pelo caminho que o Senhor quer que trilhemos. Também o Espírito de Deus atua em nosso coração e nos capacita a desejar ardentemente os caminhos do Senhor. Será que oramos todos os dias e pedimos, Senhor, eu desejo ardentemente estar nos teus caminhos. Eu desejo aprender mais e mais de ti para ser uma pessoa diferente, para ser alguém a olhar para mim mesma e reconhecer minhas falhas e procurar corrigi-las. Te busco ardentemente para ser uma melhor pessoa no meu círculo familiar, com os meus amigos, no lugar onde eu estou. O Espírito Santo nos capacita para buscarmos ardentemente os caminhos de Deus. E ele age em nossa vontade, capacitando a nos determinar a seguir a vontade de Deus. Qual que é a minha vontade e qual é a vontade de Deus? Qual é a prioridade para a minha vida? Qual é a prioridade de Deus para a minha vida? Quando buscamos o Espírito Santo, ele nos dá discernimento, ele nos dá sabedoria para ouvirmos o que ele tem para nós. E por fim, realizar. O que ele nos ensina não é para ficar guardado para a gente. O que ele nos ensina, como ele nos transforma em novas pessoas, em novas criaturas, em pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus, é para realizarmos. Não é pelo conhecimento intelectual, mas é pela disposição do nosso coração diante de Deus que algo diferente acontece em nossa vida. Que nesta manhã nós possamos meditar nesta palavra, porque viver segundo a carne vai levar à morte, mas pelo Espírito, mortificando, nós vamos buscando a santidade que produz vida. E para concluir, quero dizer que a santidade cristã não é um fenômeno, um tipo, vamos dizer assim, como nos diz o John Stott, de árvore de Natal. A santidade cristã não é um tipo de árvore de Natal, cuja decoração é afixada artificialmente. Se coloca na árvore aquilo que se quer, o que mais agrada. É uma santidade de árvore frutífera. Isto é, ela se desenvolve naturalmente, desde que nós vivamos pelo Espírito ou andemos no Espírito. Gálatas 5,16. Fazendo e vivendo sob o controle do Espírito Santo. E a árvore frutífera não é enfeitada por aqueles que a veem, mas por aquele que produz, ou pela seiva, pela vida que há nela, e ela produz os frutos. Nós somos uma árvore, um galho em Cristo Jesus, e por isso precisamos ter estes frutos que são apresentados, que vêm da parte de Deus, e produzirmos o fruto do Espírito.
Se não estamos produzindo o fruto do Espírito, nós estamos produzindo frutos da carne. Que tipo de fruto que a gente produz? Que Deus nos abençoe, para que o Espírito Santo seja presente em nossas vidas e nós possamos adorá-lo com o nosso coração aberto, alegre, apesar das dificuldades e dos problemas, mas sabedores e sabedoras que o Espírito do Senhor em nós transforma nossas vidas, porque Ele tem um propósito para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Pedir para a pastora Shirley se sentar aqui. Espero que o sermão não venha, né? Dar uma. Falar para pastores e pastoras. Irmãos, no dia 2 de setembro é comemorado, todos os anos, o Dia do Pastor, né? A data ela foi criada para honrar e reconhecer o papel dos pastores e pastoras ao pregar a palavra de Deus. Nós não nos esquecemos. Dia 2/9 caiu na segunda-feira, mas hoje nós vamos nos lembrar da data, né? Pastora Shirley e pastora Neide, vocês são exemplos para nós. As suas palavras, elas nos confortam, elas nos inspiram, elas nos encorajam a viver a nossa missão. Mais do que um líder, vocês têm sido servas especiais que Deus enviou para nós. Eu vou convidar umas pessoinhas que elas vão entrar agora. Essas pessoinhas especiais têm a nos dizer são palavras que eu acho que elas servem, elas são palavras tão fortes, tão pequenininhas ao mesmo tempo, tão fortes, que representam a valia de vocês no meio da nossa igreja e o que significa ser pastor. Então, está de pé? É sabedoria, Fé, coragem, cuidar, amor, força. disse, são palavras pequenas, mas que palavras que representam tanto no que vocês têm feito para nós. A terceira igreja tem gratidão por vocês serem bênçãos nas nossas vidas e pela bela missão de nos guiar pelos caminhos da fé. O desejo da nossa igreja, para a pastora Shirley e para a pastora Neude, é que a trajetória de vocês duas seja sempre de muitas alegrias e realizações para continuar o serviço de Deus. O nosso desejo é que o amor, a sabedoria de Deus continue fluindo através das palavras que vocês trazem e das ações que vocês trazem para a nossa igreja. O nosso desejo são bênçãos abundantes do Senhor sobre a vida de vocês duas. Que Deus os abençoe. Palmas, irmãos. Convidar as pastoras aqui à frente. Vocês vão receber uma lembrança da nossa igreja. Convidar o presbítero Rodrigo para estar orando e agradecendo ao Senhor pela vida das duas. oremos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque o nosso coração se alegra
o nosso coração é gratificante a Ti, ó Deus, por ter essas pastoras aqui conosco. Sempre em momentos difíceis, momentos turbulentos, elas sempre têm uma palavra amiga para confortar, para nos apacentar. E de uma maneira muito especial, nesta manhã, ó Pai, queremos agradecer pela vida dessas pastoras. Obrigado, Senhor, porque é um ministério tão lindo, Pai. Um ministério que sabemos que tem tantas dificuldades. Essa caminhada não é fácil, cuidar dessas ovelhas, ó Pai. E nós sentimos, ó Deus, que elas realmente não querem que nenhuma das ovelhas se percam. Por isso que nós te agradecemos, ó Deus. Fortalece, Senhor, a vida dessas tuas servas, ó Pai. Que o Espírito Santo de Deus esteja cuidando delas, ó Pai. Esteja dando a elas, ó Pai, saúde, sabedoria e cada vez mais entendimento da tua palavra, para que elas possam apacentar esse rebanho, ó Deus. Muito obrigado, Paizinho querido. E nos ensina, ó Pai, a cada vez mais amarmos e respeitarmos as nossas pastoras. Que o amor de Cristo, ó Pai, o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse sentido também, ó Deus. Obrigado, Deus, pelas bênçãos e obrigado por tê-lo aqui conosco. Em nome do Senhor Jesus é que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Bom, eu quero agradecer. Agradeço em primeiro lugar a Deus pela oportunidade de trabalhar aqui com vocês. Tenho aprendido muito e tenho buscado a orientação do Santo Espírito de Deus, para que possa desenvolver o ministério para o qual Ele me chamou, possa desenvolver não segundo a minha vontade, meu coração, mas possa desenvolvê-lo segundo o coração dele, do Senhor. Eu sei que a igreja ora por nós, por mim, pela Reverenda Neude, pela liderança desta igreja. Sei também que há muitas dificuldades, que há muitas questões a serem resolvidas, porque somos seres humanos. Mas tenho a plena certeza do chamado que Deus fez a mim para pastorear o povo dele, no lugar onde ele me colocar. Então eu quero agradecer a oportunidade que os irmãos e as irmãs me concedem de estar aqui caminhando com vocês e pedindo sempre que Ele nos dê sabedoria, discernimento e que aquilo que fazemos seja o propósito dele para a minha vida e para a vida de todos aqueles com os quais eu convivo. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, agradeço. Eu também agradeço a Deus por esse ministério, que só está engateando, mas que Ele já tem moldado o meu caráter, né? Junto a vocês, pelo amor, pela consideração e também pela pastora Sheila, né? Que me acolheu e me deu essa oportunidade de andar ao lado dela e aprender a andar juntos. Então, que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus.
vamos participar agora do envio. Vamos colocar em pé. Nos diz o envio. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Que assim seja. Cantemos. Sobre este povo que se chama povo teu, dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. Que a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Que a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. Que a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Que a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Oremos a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos
nos abençoe e nos guarde. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo estejam conosco e com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.